Precisamos passar momentos aqui de muito contato, de muita proximidade com os nossos queridos irmãos espirituais. Vai vagando pelo espaço, embuçado pela noite, sombrio planeta escuro, qual levado pelo açoite. Na órbita deste astro, vai ficando denso rastro de terrível vibração. São gemidos, gritos, choros de pobres seres aflitos que não conhecem o perdão. Senhor Deus dos desventurados, olhai este pobre mundo que grita pelo universo em sofrimento profundo. Nele vivem moços velhos que não leem os evangelhos, nem se recordam de vós. E numa contínua guerra fazem da pobre terra sombrio mundo feroz. Piedade, piedade, Senhor, dos seus filhos desventurados. Estes seres infelizes não são filhos deserdados. Derramai a vossa luz por sobre a kármica cruz que carregam estes réus. E piedai-vos, Senhor, ouvindo os gritos de dor que se espalham pelos céus. Poesia de Castro Alves, Espírito. Aí eu pergunto para vocês, por que nesse mundo ainda tem tanto choro? Por que no planeta Terra a gente observa muito mais momentos tristes do que momentos felizes? Sabemos nós que nós estamos no planeta de provas e expiações, então nós não podemos ainda experimentar aqui a felicidade plena. Mas por que nós, sofredores, errantes, que eu tenho notícia para dar para vocês, todos nós que estamos aqui, não somos alunos de primeira classe. Nós somos alunos pagando repetência. Nós somos reprovados, por isso que a misericórdia do Cristo de Deus tão grande, de acordo com os capítulos iniciais do Evangelho segundo São João, co-criou um planeta juntamente com Deus para servir-nos de casa, para que nós, alunos repetentes de uma outra escola, pudéssemos ter uma outra sala de aula para aprender. E aqui nós estamos. E o aluno repetente, ele deveria ter, pelo menos isso seria o ideal, né, uma ferramenta muito importante que seria a humildade. E nós afastamos essa humildade. E à medida que nós nos afastamos da humildade, nós nos aproximamos dos sofrimentos. Porque na humanidade, a maioria ainda querem carregar um dogma, querem carregar uma placa de igreja, querem dizer que pertence a essa ou aquela religião. Mas a humildade para seguir e principalmente obedecer a Deus, aí é onde que está o problema. Aí é onde nós, através do nosso livre-arbítrio, porque quando a gente lê principalmente o Antigo Testamento, a gente tem uma noção de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, de um Deus que senta no ponto mais alto do tribunal, e é para nos julgar. Era para apontar as nossas falhas. Mas aí vem Jesus, e Jesus vem e vai falar o seguinte, que esse Senhor dos Exércitos, esse juiz inquisidor, ele deve ser chamado de Pai. Um Pai amoroso, um Pai maravilhoso, um Pai piedoso. Um Pai que, ao ver o filho caído, e na nossa condição de alma caída, de espíritos decaídos, que vai nos pegar e vai nos erguer pelas mãos. E mais ao passar dos séculos, vai vir a doutrina espírita e vai nos falar o seguinte, que nós, mesmo na condição de alunos que estamos repetindo prova, mas não tem nada perdido, nós podemos, através da caridade, através do amor, através da compaixão, através da empatia, para com o próximo, fazer o bem, amar, servir, nós podemos nos reerguer novamente. Por isso que é chamada de doutrina da consolação, a doutrina consoladora, porque é para consolar exatamente os que choram. E nós, antes de entrar no tema propriamente dito,
nós precisamos, então, de ir a quem é a razão de tudo. A nossa razão é Jesus. Nós estamos aqui por causa dele. Ele foi o co-criador desse espaço para que nós possamos resgatar os nossos dons, e os nossos dons são de estar à presença do nosso Criador, é de estar próximo do nosso Criador. Mas as nossas más escolhas nos distanciaram dele. Mas é por isso que a gente vem à casa espírita. A gente vem porque nós ainda temos aquele feeling, a gente ainda tem aquela ideia genuína que nós precisamos voltar para o Criador, voltar para próximo dele. E Jesus, subindo ao monte, vendo a multidão, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Estávamos acostumados com textos sagrados punindo o ser humano pelo erro. Aí Jesus vem, deixa eu ligar a luzinha aqui, porque ficou pequeno, peguei da internet aqui. Jesus vem e fala o seguinte: são 9 bem-aventuranças. E a segunda: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Nós temos a cultura de quando vem uma pessoa um pouco triste e um pouco para baixo, não chora não, seja forte. Nós não fomos criados assim? Aí vem Jesus com a sua doutrina amorosa, uma doutrina leve, uma doutrina de resgate, uma doutrina que prega o arrependimento, falando o seguinte: chore. Não é bem-aventurados os que vão chorar, os que choram, porque eles serão consolados. O choro, ele traz uma aproximação. Ele faz pessoas aproximar da gente. Quando a gente está caminhando pela rua e vê do outro lado da rua uma pessoa chorando, a gente passa longe ou chega mais para perto para ver o que está acontecendo? A gente chega mais para perto. O choro tem, né, esse poder de empatia. Porque o choro, quando a gente chora, eu estou falando aqui do choro sincero, do choro real. Não o que o conhecimento popular chama de lágrimas de crocodilo. É o choro real. Quando a gente chora, vocês podem observar que a gente abre a alma, a gente se declara, a gente admite, a gente assume a fragilidade. Quando a gente chora diante de Deus, diante de Jesus, diante da espiritualidade, rasga o livro e abre as nossas dores e fala coisa que a gente não tem coragem de falar para o pai, para a mãe, para o filho, para o amigo, para o colega de trabalho, mas a gente fala ali para o nosso anjo da guarda. Tem pessoas como Maria Luísa, que tem esse dom de ver, mas tem uns como eu, que não vê, mas sabe, tem a certeza, a convicção que ali na frente está pelo menos o meu anjo da guarda. Nenhum ser nessa terra que reencarnou, que voltou, está desamparado. Pelo menos um protetor ele tem. Não há uma reencarnação que veio para essa terra como filho do nada. Tem um ser que vela por ele, que fica tentando convencê-lo a fazer as melhores escolhas. Mas o que a gente faz? Tampa o ouvido. Pois bem, era uma terça-feira, e quando Maria Luísa falou aqui na abertura dos trabalhos, né, até anotei aqui o livro, Aconteceu na Casa Espírita. A história desse tema, né, o mal não sabe chorar, aconteceu nesta casa espírita. Era a primeira vez que eu e Simone
estávamos visitando a casa espírita. Aí Maria Luísa foi, abriu os trabalhos, começou a falar. E eu me lembro que mais ou menos aqui no meio da plenária, uma mulher começou a chorar. Chorava, chorava. E Maria Luísa pegou e muito emocionada, falou assim: ô minha irmã, que bom que você está chorando. Que bom que você chora, porque o mal não sabe chorar. E eu fiquei com aquela frase na minha cabeça: o mal não sabe chorar. Principalmente nós homens, né, nós somos educados com a rigidez maior, que o homem não chora. O homem não pode chorar, porque chorar o que é fraqueza, é fragilidade, é mostrar que é fraco. Mas aí, quando Maria Luísa continuou falando, e rapidamente, foi em questões distantes, um espírito amigo manifestou. Pelo jeito das palavras, assim, parecia até que era um espírito de uma pessoa que foi mulher, quando esteve aqui entre nós. E esse espírito direcionou a mensagem para todos nós, mas dava para observar naquela mensagem que ele falava também, principalmente para aquela mulher que estava no meio da plenária chorando. Não era um berro, não, mas a gente via que ela estava chorando. A gente acompanha nessa casa, né, Maria Luísa? A maioria dos atendimentos fraternos que você faz são pessoas que vêm para cá em busca de uma solução para o filho. É um filho que já tomou muitos remédios tentando se matar, está tendo problemas na escola, é a filha que tentou suicídio, já falou várias vezes se jogar da janela do apartamento. São pais que estão desesperados. Mas mais importante do que esse pai estar desesperado é ele procurar a solução, e a solução nós só vamos encontrar nas coisas do Cristo. E nós estamos aqui nesse momento, Maria Luísa já até falou isso antes, nós temos aqui médicos, nós temos enfermeiros, padioleiros, nós temos aqui tratadores, nós temos aqui fisioterapeutas, nós temos aqui técnicos de enfermagem. São queridos irmãos que já estiveram na vestimenta carnal e foram chamados para a pátria de origem na nossa frente e sentindo as nossas necessidades, amor à causa, amor à seara de Jesus, voltam. E não é, meus irmãos e minhas irmãs, somente assim, eu quero voltar. Para vir do mundo espiritual, onde esses queridos irmãos estão, para chegar aqui e atender as nossas lamentações, atender os nossos choros, eles atravessam várias barreiras vibracionais. Imagina como que é no mundo espiritual, maravilhoso, aquela energia, aquela vibração, e chegar aqui e ficar perto de nós. Eu mesmo, que na maioria das vezes, vem direto do escritório. Então, tomei banho de manhã, fui para lá, imagina como é que estão minhas axilas. E um espírito ali que veio, sabe, lá do mundo espiritual, aquela maravilha. Quem que já viu o filme Nosso Lar? André Luiz ali caminhando perto da água. E tem que ficar aqui perto do meu sovaco fedido. Mas eles vêm por quê? Por amor. Mas vai me dizer que eles não sentem o odor. Vários espíritos já falaram, né, do cheiro que a nossa carne tem. Então, além de atravessar várias camadas vibracionais para vir aqui, ainda tem que aguentar o nosso cheiro. É muito amor pela causa de Jesus. É vocação para falar assim, eu sou um servidor, uma servidora do Cristo de Deus. Pois bem, passada a palestra, teve a hora do passe. Aí depois do passe, tem a reunião mediúnica. Aí nós somos para a reunião mediúnica. E na reunião mediúnica, né, os espíritos manifestam, espíritos de várias linhas evolutivas, né, Elaine? Manifestam. E de repente veio um espírito de lá para cá, bravo, batendo na mesa, lembra disso, Maria Luísa? E falando que ia acabar com o trabalho. Eles chegam assim, petulantes, que eu vim para acabar com o trabalho seus, que vocês estão aqui, mas não vivem o que falam aqui não. E a gente com toda humildade, quem dera se a gente vivesse tudo que a gente fala aqui. A gente está aqui exatamente para isso. A gente está aqui, quem já viu
está circulando muita rede social, a mulher que chega com um copo, eu não sei se é de Coca-Cola, se é de café, assim debaixo da torneira, e fala, é assim que a gente deve fazer. E ela chega aquele copo de café debaixo da torneira e a água limpa vai caindo, né? E o copo está muito preto, o copo deixa de ser tão preto, que vai ficando mais claro, e a água vai caindo, ele vai ficando mais claro, e começa a surgir as legendas. É assim que acontece quando a gente começa a ir à igreja. Né? É aos poucos. Só que aquela dinâmicazinha que aquela mulher faz ali com o copo debaixo da torneira, que dura na casa de 2 minutos, de repente, para nós aqui na Terra, vão ser 200 mil anos. Aí outro assunto que Maria Luísa falou aqui, por que a gente precisa ter essas experiências tão curtas, carnais? Aí você fala, curta como assim? Meu avô viveu 100 anos. 100 anos perto da eternidade é o quê? É um sopro. E a média, então, hoje está o quê? 75, 80 anos? Isso é um soprinho perto da eternidade. Mas por que a gente precisa, então, ter essas tantas experiências curtas ao longo da nossa imortalidade? É exatamente porque a gente precisa passar pela experiência do corpinho, que a Maria Luísa falou, da criança, do corpo denso, do corpo duro. Porque senão poderia projetar, Giza, a Giza vai lá para a Terra, vamos projetar aqui a vida para ela 200 mil anos. Aí ela vai arrumar problema comigo, vai guardar isso, vai arrumar com a Elaine, vai guardar, vai arrumar com outra, vai guardando. Lá na frente, ela está tão cheia desses ranços com seus semelhantes, que é difícil trabalhar aquele vaso. Por isso que é preciso de quê? De retornar. E retorna, fica 9 meses na gestação na barriga da mãe. É o período do esquecimento. Esquecimento de quê? Imagina que se eu lembrasse de todo mundo que me fez mal na existência pretérita minha, na existência passada. Pior ainda, imagina se eu lembrasse das pessoas que eu prejudiquei. Oi? E isso, ainda mais, é por isso que tem, né, o esquecimento. Para 3 coisas, eu falei 2. Primeiro, para que a gente esqueça aquela pessoa que nos fez mal, para que fica mais fácil tirar o ódio e o rancor do coração. Segundo, para que a gente não se lembre de quem a gente fez mal, com quem a gente praticou a iniquidade, para quem a gente tanto feriu. E terceiro, para afastar, olha como que o negócio é bem planejado, afastar da gente os nossos inimigos espirituais. Porque ao passar 9 anos, 9 meses dentro da barriga da mãe, reencarna como criança, é meio que você fica perdido ao olhar dos seus adversários espirituais. Aí é um tempo onde você vai praticando o amor, vai amando seu pai, amando seus irmãos, amando os amigos, fazendo o bem, aprendendo, estudando. O seu espírito vai polindo, de forma que até o seu adversário comece, o dia que te descobrir, comece a observar a sua mudança. Luiz, isso é possível? É possível sim. Já que nós estamos falando de choro, eu me lembro aqui do choro de Marita, lá do livro Sexo e Destino. Quem teve a oportunidade de ler, uma obra de André Luiz, através do Chico Xavier, uma obra magnífica. Marita era filha de uma empregada da casa de Cláudio Nogueira, e Cláudio Nogueira, totalmente dominado pelos obsessores, faz um planejamento para aproveitar sexualmente da sua filha adotiva. Porque a mãe de Marita, quando ficou grávida, ficou muito doente, desencarnou e deu a filha para a senhora Márcia Nogueira, esposa do Cláudio Nogueira, cuidar. Então, para ele, filha adotiva. Ela cresceu, um dia, um plano macabro. Ele quis desonrá-la. E lá no ambiente que eles estavam, quando a menina grita e reconhece que era ele, porque ele se passou como um namorado que ela tinha, lembram disso? Ele se passou pelo Gilberto, que era o grande amor de Marita, que não queria mais namorar com ela, queria namorar a irmã dela, Marina. Então ele se passa, é como se eu fizesse hoje um zap fake e combinasse, né, um encontro lá com Marita. Aí Marita foi achando que era Gilberto, o grande amor da vida dela.
Aí o quarto com as luzes apagadas e de repente entra o até então seu pai adotivo para estuprá-la. E é quando ela vê que ela está sendo estuprada o reconhece, pai adotivo, ela sai correndo e gritando. Aí é quando surge naquele recinto a Márcia Nogueira. E quando ela vê, ela pega e grita: Cláudio, que nível você chegou? A baixeza que você chegou, essa eu não esperava. Porque você não teve contatos com as últimas cartas que mãe de Marita deixou. E você acabou de aproveitar da sua própria filha. E naquele momento, Cláudio tomou um choque. Porque lá havia abusado da empregada, a empregada engravidou, e a empregada, coitada, ela não suportou a humilhação. E ela suicidou. E deixou a filha, né, para a patroa criar. E deixou isso numa carta para a patroa. Aí naquele momento, o Cláudio cai a ficha. Que merda que eu fiz. Marita sai correndo, vai atravessar a rua toda louca, um carro bate nela, ela fica muito mal e vai para o hospital. Lá no hospital, Cláudio se ajoelha. Cláudio se ajoelha e pela primeira vez, ele chora compulsivamente. Choro real, choro verdadeiro, choro do remorso, choro da alma, sendo arranhada pelas garras desse tigre da dor. E o obsessor dele, olhando, o Moreira. Se eu estiver trocando o nome de personagem ou outro, vocês vão perdoar. O Moreira. Um amigo, Agostinho, um amigo de Cláudio Nogueira, dá para ele um exemplar do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E fala para ele fazer a leitura diária de uma parte desse livro. Cláudio reluta muito. Por que Cláudio reluta muito para começar a ler o livro? Ainda dominado pela força dos obsessores. É como se aqui tem um anjo falando assim, vai, lê. E aqui o diabinho lê, não, isso é bobiça, lê isso não. Isso é bobiça, lê isso não. E o de cá, não, vai ler. Nossa vida é assim. Aí entra o que? O nosso livre-arbítrio, a escolha. Vozes de cá, vozes de cá. Mas quem vai escolher? Sou eu. Quem vai responder pelas escolhas? Sou eu. Lembra do burrinho que foi solto? O diabo estava andando na estrada e viu um burro. Eu vou soltar esse burro. Soltou o burro. O burro foi na lavoura de milho do vizinho, comeu o milho. O vizinho ficou arretado. Foi lá no dono do burro e papá matou ele. Porque o seu burro me arrasou minha vida, comeu minha roça de milho. A viúva do cara que morreu falou, é assim você matou meu marido? Foi lá e matou também. E a família ficou assim. Aí Deus chegou perto de Satanás e falou assim, tá vendo o que você fez? Eu só soltei o burro. Então o obsessor faz assim, né? Falei, eu só soltei o burro. Deixa a pessoa com seus arrependimentos, seus remorsos. Pois bem, Cláudio Nogueira abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem naquela parte que fala dos homicidas, dos pecadores, das pessoas que fizeram muito mal. E qual a mensagem da doutrina espírita para essas pessoas? Que nós todos, sem exceção, podemos nos renovar. Que Jesus misericordioso não vai deixar uma alma sequer para trás. Está lá no segundo filme aí do Nosso Lar. Nenhuma alma vai ficar para trás. Aí a gente fala, não, vai ficar assim, fulano ali, né, pegou lá o revólver, matou o pai, matou a irmã, esperou a madrasta chegar, matou ela também, papapá. Não, é porque nós temos essa visão curta. Tem uma cortina aqui na nossa frente chamada morte. Mas a espiritualidade superior rompe essa cortina e consegue ver a imortalidade. Consegue ver o além do fim. É como se eu chego para Marcos e falo, conta comigo, viu? Enquanto eu estiver vivo aqui, conta comigo. Aí Marcos pega e fala assim, pois é, conte comigo até além do fim. Porque não tem o fim. Tem fim de ciclos. Se alguém aqui está nessa plenária, veio porque está sofrendo, veio porque o filho está nas drogas,
veio porque está tendo um caso de depressão, veio porque tem um caso de câncer, veio porque teve uma tentativa de suicídio na família, ou veio porque perdeu o ente querido. São ciclos. E esse ciclo tem um dia para ele acabar e começar um novo ciclo. Depende de nós agora começar esse novo ciclo diferente de como nós começamos um ciclo lá atrás. Porque é muito fácil hoje a gente se colocar na condição de vítima. É fácil, extremamente fácil, como canta o Jota Quest. Agora, mais difícil, mais desafiador. Toda vez que eu falo difícil, o Simone fala, não usa essa palavra, usa desafiador. Então, toda vez que a gente usa o mais desafiador, é a gente admitir que a vítima de hoje, certamente, é o algoz do passado. No passado, eu colhei vento e agora eu estou querendo colher milho. Não que a divindade seja cruel e vingativa. Ela é justa. Se eu plantei vento, eu vou colher o quê, Marcos? Tempestade. Pois bem, aí o Espírito, a gente está lá na reunião mediúnica, e bateu na mesa, que eu vou acabar com o trabalho, que vocês não vivem isso. Eu sei que você faz, viu? Eu sei que você faz também, eu sei. Eu vou lá na sua casa, eu sei tudo que você faz. Eu vejo você brigar com o seu mineiro, eu vejo o que você faz com sua mulher. E fica jogando esses troços na cara da gente, sabe? E vou acabar com tudo, eu vou acabar mesmo, vocês vão ver. Ninguém pode comigo, não. Eu que mando aqui, eu faço o que eu quero. É desse jeito. Mas aí os dialogadores começam a conversar com esse espírito. Eu mesmo tenho o meu jeito. Eu sempre gosto de ver se o espírito vai falar para a gente onde que começou, onde que teve o início esse ódio todo. Foi com a mãe? Foi com o pai? Foi com o irmão? Normalmente isso começa dentro do berço doméstico. O que a gente vive lá fora, na sociedade, é resultado da nossa experiência, normalmente, no berço doméstico. E a gente começa, a trabalhar, a conversar, e vai falando. E, de repente, o espírito começa o quê? Chorar. Choro compulsivo. Começa a chorar, chorar, chorar. Em seguida, Elaine e Lorena pedem ajuda. Se abre para ajuda. Na hora que ele se abre para ajuda, se para nós aqui, trabalhadores carnais de Jesus, favorece para a gente fazer o trabalho, imagina para o plano espiritual que realmente está fazendo o trabalho de verdade. É ali que começa o trabalho. Quem aqui lembra da história de Matilde e Gregório? Uma mãe devotada, já em espírito, residindo, os planos mais superiores do mundo espiritual, e no umbral mais denso, o filho dela, Gregório. Gregório tinha sido um religioso, mas tinha desvirtuado a sua missão. E ele foi para esse umbral. E chegou no umbral, a petulância dele era tão grande que ele criou um tribunal de julgamento. Não sei se influenciado pela Santa Inquisição, mas foi antes, Criou um tribunal de julgamento. Para quem chegasse lá no umbral, porque cometeu falhas aqui na Terra, para ser julgado. E ele foi fazendo essa crosta, esse peso, perdendo a sensibilidade, virando um bicho de tal forma que ele queria matar uma mulher aqui na Terra que ele falava que tinha se comprometido a viver com ele. E ele programou tudinho para matar ela. E o dia que eles vieram, que realmente essa moça ia morrer, uma pessoa se pôs na frente para defender essa moça. E ele pegou, na sua cegueira espiritual da ignorância, totalmente dominado pelo mal, não conseguia ver quem era aquela pessoa. E ele pegou e falou com aquela pessoa, tire a sua espada e vamos fazer o serviço. Aquela pessoa pegou e falou com ele assim, eu não tenho outra espada a não ser o evangelho libertador de nosso Senhor Jesus. Eu não tenho outra espada a não ser o grande amor que eu sempre tive por você. E na hora que ela fala isso, é como se caísse uma escama do olho dele e ele vê quem era. Era Matilde, a sua mãe. Ele se ajoelha na frente dela e começa a chorar.
Na hora que Gregório começa a chorar, é Drúzio, Gúbio, né? O irmão Gúbio vai e começa a fazer o trabalho de resgate desse irmão espiritual. Anotem, 800 anos. Num umbral baixo, num umbral denso. A gente vê o filme de André Luiz, 8 anos. Gregório ficou 8 séculos no umbral. E como ele foi resgatado? Na hora que ele chorou, mas chorou de verdade. Eu me lembro, em 2017, já contei essa história umas 3 vezes, vai a quarta, desculpe aí. Eu encontrava separado, Simone. Conversando com os sírios, estava observando tanto que os sírios estavam precisando de mim. E o tanto também que era preciso de eu tomar uma postura. E aquilo foi me dando um sofrimento. E olha, gente, que eu já tinha rezado muito nessa vida. Eu morei numa serra, estou encerrando, viu, gente? É que a maioria que vem para o passe, né, Maurício? Então, não é para me ouvir, é para o passe. Mas bem, eu morava numa serra, eu subia 5 quilômetros com meu amigo Luiz Antônio, mais uns 2, sozinho. Um certo dia, meu primo resolve desencarnar, sofreu um infarto, na beira da estrada. E eu passava bem ali onde ele desencarnou, nas casas de meia-noite, 10 para meia-noite. Eu adolescente. Eu e meu anjo da guarda. Eu não vejo meu anjo da guarda, pobreza de linguagem, só assim, né? Pobreza de linguagem. Vocês imaginam que eu passava naquele lugar ali com as calças arrumadinhas ou com as calças cheias? Eu passava ali rezando, a gente tem noção. Eu acho que capaz que eu rezava a Bíblia assim, de capa a capa em 10 minutos. Até que um dia, eu não sei se foi da minha mente, pelo conhecimento da doutrina espírita, sabe que não. Que quando eu estava passando ali, e eu orando para a alma dele, eu ouvi ele me chamar. Hã? Na hora a gente fica corajoso. Quem já teve essa experiência, na hora a gente fica corajoso. Né? E ele tinha muita dificuldade com a fala e tudo, mas eu entendi, do jeito que ele chamava a gente, que era ele mesmo. Aí levei o nome dele para os livros de preces, né? Falei aqui agora é para quem jejuma. Não tem lá os espíritos que Jesus tirou do moço, os discípulos falaram, mas por que nós não conseguimos tirar? E falou, esse tipo de espírito aqui é para quem jejuma, não é? Falei, isso aqui é para quem é mais graduado, vou levar para as outras pessoas aí. Pois bem, então tá. Quantas vezes, gente, a gente pegava na lavoura de café 7 horas da manhã, 7h30 da manhã estava de cara com a cobra. Como que vocês acham que é o resto do dia da gente na lavoura de café, depois você dá de cara com a cobra? Tinha uns que a gente pegava para levar para o tantã, tinha outros que a gente matava. Aí o dia acaba, cara. É uma energia pesada, é um negócio que. Todo tanto de café que você chegar, você acha que tem uma jaracuçu. Então, cara, eu nunca mais rezei demais. Mas nesse dia, eu senti que eu estava orando diferente. Eu não conseguia falar nada. Eu não conseguia formular frases. E eu lembro que o meu pedido, eu garrei o disco. E no meu cérebro só ficava assim: Jesus, tem piedade de mim? E eu ficava lembrando daquele cego gadareno, vocês lembram? Que os discípulos não queriam deixar Jesus aproximar dele, e começa a gritar, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E meu disco garrou ali, sabe? Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. E eu comecei a chorar mesmo. E aconteceu uma coisa que eu comecei a sentir vibrar. Eu senti que minha pele vibrava, meu ouvido vibrava, meu cabelo vibrava, meu dedo do pé vibrava, minhas pernas vibravam. É como se a gente começa a crescer, sabe? Você começa a não caber dentro da cadeira, você começa a largar. E eu fiquei naquilo ali por uns 5 minutos. Mas foi a vez que eu mais senti a presença da espiritualidade superior perto de mim. Passado pouquíssimos dias, eu vou mexer no rádio, no computador, sai uma voz do Dr. Bezerra de Menezes. Falei, esse recado é para mim. Eu estou perdendo a minha reencarnação. Esse recado é para mim.
Passa poucos dias, uma mulher que eu considero muito, na época ela era primeira-dama, eu estou com o celular assim na mesa, ela liga, ela falou assim, tem 6 meses que eu tento falar com você e não consigo. Como que eu consegui falar com você? Hoje, aleluia, vem trabalhar com a gente. Eu estava fora de Montes Claros. Aí eu entendi. Falei, eu pedi de verdade, eu pedi chorando, eu não consegui nem formular a frase, aquelas frases bonitas, aquelas preces bonitas, sabe? Eu não consegui formular aquilo não, gente. Eu consegui chorar, só chorar. E a espiritualidade começou a vir. Aí eu vim, voltei a trabalhar, reaproximei das crianças. Aí a Simone viu que compensava, a gente voltou. Então são os momentos que a gente sofre, que a gente arrepende, que a gente vibra, que a gente fala mesmo com o coração, não é com a boca não. E o choro tem essa facilidade da gente não falar pela boca, a gente falar pelo coração. No dia, aí terminou aqui o espírito, né, acabou recebendo o seu primeiro tratamento, e o tratamento até hoje, né, Maria Luísa? Continua, né? Pois bem, no dia seguinte era quarta-feira, eu fui na casa de Maria Luísa porque era dia de trabalhador de 1h. E eu fiquei com aquele negócio no caminho, eu até comentei com Simone, falei, tem uma frase Maria Luísa falou, ficou na minha cabeça. Por que o mal não sabe chorar? E normalmente, gente, quando eu saio daqui, eu vou calado, porque eu venho do escritório para cá, a gente sai daqui 10, 20 da noite, eu tô morto de fome. Eu vou calado para casa, sabe? Mas esse dia eu fui falando isso com ela. Aí cheguei lá na casa de Maria Luísa, na quarta-feira, e falei com ela, Maria Luísa, tem uma frase que você falou lá ontem que entrou na minha cabeça. Aí Maria Luísa falou assim. Aí na hora, Maria Luísa começou também a ficar mediunizada. E ela falou assim, essa frase era muito falada por Cide Davi. Foi um trabalhador abnegado, saudoso irmão dos trabalhos espíritas aqui de Montes Claros. E que tinha um poder de cura muito grande. Quando ele chegava numa residência que tinha um sofredor um sofrimento terrível, mas que começava a chorar, ele falava, que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que você chora, que você consegue chorar. Isso é porque você já entendeu o amor de Jesus. Porque só o amor sabe chorar. O mal não sabe chorar. E eu percebi também que não era Maria Luísa que estava falando comigo. Era o próprio. Ela se mediunizou toda. Eu estava tendo conversa com ele. Aí eu aproveitei para fazer a entrevista, né, gente? Não vou perder a oportunidade dessa. E fui perguntando. E foi passando para mim detalhes de como que era esse tratamento espiritual, como que é terapêutico o choro. Quem chora mais, gente? Mulher ou homem? Fala para mim. Quem está acordado aí? Quem tem mais umbral, homem ou mulher? Hã? 80%. 80%. É mole? 80% no umbral. Homens. Dificuldade de abrir o coração, dificuldade de se ajoelhar diante de Jesus Cristo e falar, eu sou pequeno, eu sou nada, por isso que eu preciso de Ti, Senhor. A minha família é conduzida por mim, nada, é conduzida por Ti. Fale no meu ouvido o que é para eu fazer, fale no ouvido da minha mulher o que é para fazer, ajuda eu criar e educar esses filhos. Mas o homem tem essa dificuldade, sou eu o chefe da casa. Vai para um umbral, daqui uns tempos lá você descobre lá. A mulher não. Mais sensível, mais facilidade de ter essa humildade e admitir que é frágil. Gente, nós somos frágeis nesse mundo. Eu não sou frágil, é só uma veinha do seu coração entupir aí que amanhã é feriado. Não é verdade? Tô no carrão aqui, ó, tchan, 120 por hora. Vocês já viram as pecinhas lá do freio, o tamanho que é? O dia que eu entrei debaixo do carro, o cara levantou o carro lá, eu entrei debaixo, fiquei olhando. Falei, isso que segura o carro? Ele falou, é. Falei, menos 50 km por hora que eu ando a partir de agora. Eu andava no pau, cara. Quem já andou comigo aqui na década de 2000 lembra. Falei, não ando mais desse jeito. É isso aqui? É. Isso aqui que faz eu segurar o carro na pista? É. Tá louco, hein? Responsabilidade. Tá vendo como a gente é pequeno diante dessa vida? E mais, compra uma passagem aérea e vou para São Paulo.
Eu vi o piloto do avião. Eu sei se aquele piloto brigou a noite toda com a esposa. Eu sei se aquele piloto está devendo com a corda no pescoço. Então eu tenho que ter humildade de entender que eu sou frágil diante de tantas coisas e confiar em Jesus. Pois bem, então, um certo dia, a Rosana, que toma conta da agenda de palestra aqui, perguntou se dava para a gente fazer uma palestra dia 28 de maio e se eu tinha o tema. Eu falei com ela, faço sim, o tema vai ser o mal não sabe chorar. E eu comecei a pesquisar sobre isso. Eu não vou tomar muito tempo de vocês. É a história que eu contei aqui da Maria Luísa, do Cid Davi, do nosso saudoso e querido irmão, está aqui na apresentação. Em algum lugar aí deve estar o nome dele de Negrito. Opa, eu não sabia que isso passava, não. Pensei que era só slide. Pois passa. Aqui tá contando a história dele. Isso é a apresentação. A gente caminha, tem que ir o sumário, e nessa pesquisa a gente escreveu 51 páginas. O primeiro capítulo é Jesus chorou. O segundo capítulo, Deus não criou o mal. O terceiro capítulo, deixa eu ver se eu consigo crescer aqui. Melhorou? Terceiro capítulo, a natureza do mal, o livre-arbítrio e suas consequências. O choro é uma expressão humana, a sensibilidade espiritual, o mal e a ausência do choro, superando o mal com amor, encontrando luz nas trevas e o choro visto como uma forma de cura para o espírito enfermo. A gente vai finalizar a nossa fala com o 10. O choro visto como uma forma de cura para o espírito enfermo. E eu reuni esse material, mostrei para Simone, mostrei para alguns amigos, falou, legal isso aí, falei, eu vou fazer um e-book. Aí a gente fez o e-book e falei assim, eu vou vender esse e-book, toda a renda desse e-book, nós vamos passar para os trabalhadores da última hora. Lembra que eu dei uma prévia disso aqui terça-feira passada? Tá. Maria Luísa está pedindo para eu falar aqui que é os trabalhadores de última hora. A Maria Luísa, levanta aí, Maria Luísa. Todo mundo te conhece, mas eles gostam de ver. Ela é a coordenadora dos nossos trabalhos aqui da terça-feira, certo? E ela também é coordenadora de um grupo de voluntários e voluntárias denominado Trabalhadores de Última Hora. Os trabalhadores de última hora têm várias frentes de serviço. Os serviços mais famosos dos trabalhadores de última hora é a distribuição de sopa, suco e frutas nas quartas-feiras. Todas as quartas-feiras. Faz frio, faz chuva ou faz calor. Todas as quartas. Sai para as ruas, sai para as praças e sai para as portas dos hospitais públicos aqui de Montes Claros. A preparação da sopa começa às 4 horas da tarde, o QG é na casa de Maria Luísa. A distribuição começa a partir das 19 horas. Finaliza, minha gente, 00:30 na Praça do Rodoviário. E o outro serviço famoso, tanto quanto, é o cachorro-quente e o leite achocolatado do domingo. Nas quartas-feiras tem uma média de 600 a 700 marmitas de sopa distribuídas. E agora a Maria Luísa criou um outro projeto para distribuir café da manhã? Da manhã nas portas dos hospitais públicos também. Pois bem, aos domingos tem uma média de 1.200 a 1.300 lanches. Cachorro-quente, pão com molho, pão com carne, pão com salame. 120 litros de achocolatados. E os trabalhadores de uma hora estão passando por um momento que estão precisando muito de recursos. Então eu falei, já que a gente fez essa pesquisa toda, vou fazer um e-book aqui e a gente vai pedir uma colaboração às pessoas e em troca recebe um e-book e são 51 páginas de assuntos edificantes. Eu tentei ser didático o máximo possível. Jesus chorou, né? A parte dele. Tem uma história aqui linda, eu vou encerrar com ela. Mas antes de chegar nessa história aqui, capítulos pequenos e todo o finalzinho, uma conclusão. Deus não criou o mal. Eu gosto de escrever muito assim, quer ver? Eu gosto de escrever muito assim, numerando. Eu acho que isso ajuda a interpretação da gente.
desarmonia espiritual, aí depois tem o 2, o 3 lá embaixo, depois o 4, o ciclo do sofrimento, o curto-circuito espiritual, vai descendo, olha lá, ó, efeito cascata, e sempre, né, capítulos pequenos, e sempre com uma conclusão pequena, né? Em suma, a doutrina espírita, pá. E assim, todos os capítulos são assim. Tá vendo? A livre escolhas individuais, imperfeição e ignorância espiritual. Tá aí o caminho, né? Qual o caminho? Escolher. Tudo a ver com a gente, a queda espiritual e seu impacto na evolução do ser humano. Nós só estamos aqui porque nós tivemos uma queda espiritual e fomos acolhidos pelo misericordioso e piedoso Jesus. A natureza do mal, todos, ao final, tem a conclusão, tá vendo? Redenção e renovação. Mesmo diante das escolhas equivocadas e das quedas espirituais, a doutrina espírita oferece a oportunidade de redenção e renovação. Através do arrependimento sincero e do perdão e do serviço ao próximo, é possível superar as influências do mal e seguir adiante a jornada espiritual rumo à evolução e felicidade verdadeira. O choro como expressão humana, e a gente vai concluir essa pesquisa falando esse texto aqui, ó. Esse. Em resumo, na visão espírita, o choro pode ser visto como uma forma de cura para o espírito enfermo, pois permite a liberação de energias negativas, promove a catarse emocional, fortalece a conexão com o divino e abre espaço para a cura e a transformação espiritual. Ao permitir-se chorar e honrar as suas emoções, o indivíduo está dando um passo importante em direção à própria cura e o bem-estar espiritual. E quando eu falo, né, que o espírito chorar, e nós, curando o espírito, o homem e a mulher estarão curados. Nós precisamos honrar as nossas emoções genuínas. É através dessas emoções genuínas que vai nos aproximar da nossa natureza. A nossa natureza é Deus. A nossa natureza não é matéria. A matéria é um simples período de transição. Mas eu falei com vocês que ia citar essa história para encerrar. Está na Bíblia e, de acordo com os pesquisadores, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, 2 palavras. Jesus foi a Betânia visitar as irmãs Maria e Marta, porque o irmão Lázaro havia falecido. E chegou lá, Maria e Marta, né, um sofrimento terrível do luto, e Jesus chorou. Eu defendo a tese que Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro. Jesus é muito objetivo. Ele sabia o que ele estava indo fazer em Betânia. Ele sabia que estava indo lá para ressuscitar Lázaro. Ele chorou da nossa ignorância frente ao conhecimento espiritual, frente à ignorância desse fenômeno chamado morte. Jesus chorou porque ele sabia que naquele momento Lázaro estava no plano espiritual, sem sofrimento, sem dores, sem os pesos nossos, sem os rancores, sem o ódio, sem a violência. E retornando para o corpo físico, ele voltaria para um plano de provas e expiações, voltariam as dores, voltariam as aflições, voltaria a ansiedade. Por isso que Jesus chorou. Chorou pela nossa ignorância. Mas viveu entre nós aqui um grande mineiro, chamado Eurípides Barçanufo, lá no Triângulo Mineiro. Certa noite, ao deitar, ele saiu do corpo e sentiu que estava pairando numa escala mais alta do planeta Terra. E de repente ele reconheceu quem estava na frente dele. Era Jesus. E quando ele fitou os olhos naquele homem magnífico, que ele se aproximou mais e começou a observar,
ele viu que aquele homem chorava. E ele começou a dialogar mentalmente com aquele homem. E ele concluiu que Jesus estava chorando pelos ignorantes da terra, pelos que ainda não conheceram a sua mensagem, pelos que ainda não tiveram acesso ao evangelho renovador, pelos que ainda estão trilhando o caminho da maldade. Mas de repente, aqueles olhos serenos voltaram para ele e falou assim: Eurípides, eu não choro pelos que desconhecem a mensagem redentora. Eu choro por aqueles que conhecem, por aqueles que leem o evangelho, por aqueles que pregam, mas não vivem na prática a mensagem renovadora. Eurípides Barçanufo volta para o corpo, absorve completamente aquela mensagem, e quando ele, anos depois, desprende definitivamente da carne, ou seja, desencarna, no dia seguinte, ele dá início à construção do Hospital Esperança no mundo espiritual, para abrigar, acolher esses seres que recebem a missão de viver aqui na Terra, de praticar aqui na Terra, de fazer o bem, mas pelos apegos às paixões, por um motivo ou por outro, se perdem no caminho. Vamos finalizar com a nossa prece? Eurípides Barçanufo tinha uma mediunidade tão desenvolvida que ele conseguiria estar em 2 locais ao mesmo tempo. Luiz, não é possível. A gente está falando em desdobramento espiritual. Há uma história que um pai foi até a escola, ele era professor, falando que a mulher estava em trabalho de parto, muito complicado, que era para ele ir lá ajudar. Aí ele pegou e falou assim: pode ir que eu irei. Aí esse moço montou no seu cavalo e foi. Era zona rural e tudo foi. Pois bem, e ele continuou dando aula. No dia seguinte, o cavaleiro que foi lá foi na casa dele agradecer por ele ter ido na casa dele e ter feito aquele parto e salvou a vida de mãe e filho. E ele tinha testemunhas dos alunos que ele estava na sala de aula. Um outro espírito abnegado na nossa seara espírita, que tem essa condição também, é o Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes está numa grandeza espiritual tão grande que ele consegue manifestar em mais de uma casa espírita, né, ao mesmo tempo. Isso é para chamar a nossa responsabilidade do nosso pensamento, que a nossa comunicação com o plano espiritual superior é pelo pensamento. E o pensamento gera canais, gera ondas, por isso que esses espíritos tão abnegados, né, amigos, que trabalham diuturnamente para o nosso bem-estar emocional, social, espiritual, como o caso do Dr. Bezerra de Menezes, tem esse poder. Gente, eu coloquei na tela aqui, é o site da Hotmart. Eu criei uma conta na Hotmart com a plataforma dos trabalhadores da última hora e coloquei lá o e-book. Ele está R$ 29,97, pode pagar acho que de 4 vezes ainda. O que eu peço a vocês? Vão lá. É só colocar no Google aí, Hotmart, trabalhadores da última hora. Primeira opção que vai aparecer é o Mal Não Sabe Chorar. Adquira o e-book, aí vocês vão estudar. Não tinha como aqui na palestra eu falar tudo sobre esse tema, esgotar, que a gente ia precisar aqui de 8 horas, né? E você vai baixar esse e-book, estuda, e o que legal, você vai estar doando para os trabalhadores da última hora, R$ 29,97. Isso não vai passar na minha conta, não. Eu abri lá na Hotmart a conta dos trabalhadores da última hora. Vai direto para os trabalhadores da última hora. Aí é uma forma de ter uma boa leitura em casa e estar ajudando os trabalhos assistenciais
dos trabalhadores de uma hora. E quem tiver medo de fazer compra online, tem crescido demais. Por que eu gosto do e-book? É mais barato, a gente faz tudo no computador e você tem no celular. Aí você vai e chama o Uber. O Uber está agarrado na hora, vai demorar 5 minutos para chegar. Para você ir lá dentro de casa, voltar, pegar um livro, abrir o livro, fechar o livro, marcar onde parou, parará. Você só abre o celular, vai lá no texto, pim, PDF, e lê uma página. E vai fazer o que fez. Você não vai ter que voltar, não vai chamar o Uber de novo? Só que aí esse Uber foi mais ligeiro. Ele vai 3 minutos só. Você lê uma meia página. Se você ler todos os dias uma página e meia, enquanto espera o Uber, no final do ano, 365 vezes 1,5, 390, você vai ler quase 500 páginas. Quem é bom de matemática, quem não fechou, quase 500 páginas? Durante um ano, só naqueles 5 minutinhos, 3 minutinhos, fica ali esperando o Uber. Você pegou o celular e baixou. Como que eu faço? Eu peguei o Zap, fui lá e criei um grupo. Meu grupo chama Arquivos. Eu criei um grupo, criei eu e Simone. Aí lá eu jogo as coisas, né, que eu acho interessante do escritório, pesquisas. Aí tirei ela, porque tem muita coisa aqui, mas depois que o grupo está tirado, você consegue tirar a pessoa. Então eu tenho esse grupo Arquivos. Então um livro que eu acho bacana, eu vou e jogo ali. Porque quando eu estou esperando alguma coisa, eu chego lá no Serviço Simone para buscar ela, está terminando o atendimento, vai demorar 15 minutos. Eu pego o celular e começo a ler. Hoje, gente, a coisa mais cara... Vocês sabem dizer o que é o mais caro hoje no mundo? É o ouro? Hã? Tempo, a atenção. Se uma pessoa resolve conversar com você, Elaine, em 2 minutos, valorize demais, honre demais. Ela tirou a coisa mais preciosa da vida dela, mais cara que a atenção. Luiz, me prove, quanto que é para colocar uma propaganda no Jornal Nacional? São o quê? 10 segundos, não é? Quanto que não custa a propaganda daquela? Vai começar um jogo de futebol. No toque de Campeonato Brasileiro, no toque de 5 segundos. PEN, Itaú. PEN, Brahma Shopping. PEN, Santander. PEN, Umbro. Sabe quanto que eles pagaram para aquele PEN de 1, 2 segundos ali? É uma fortuna, é o preço da sua atenção. É o que eles pagam pela sua atenção 1, 2 segundos. Coisa mais cara no mundo hoje, a atenção. Você vai fazer? Maria Luísa vai fazer a prece, gente. Muito obrigado pela atenção. Muita paz.